Olá, eu me chamo então professora Elis e hoje nós vamos falar de um livro simplesmente maravilhoso, Água Fresca para as Flores, de Valérie Perrin. A capa já diz muita coisa, né? Inclusive aqui na contracapa eu já coloquei que este aqui, por enquanto, foi o melhor livro que eu li no ano de 2024. A Valérie Perrin, ela é francesa, ela é fotógrafa, roteirista e escritora. Este livro já foi traduzido para mais de 30 países e é um romance sutileza para abordar um tema tão difícil e tão pesado, que é a questão da morte, ou melhor, da vida e da morte. A história se passa a partir da história da Violette, que é uma mulher de aproximadamente uns 50 anos, que tem uma história de vida muito triste, porque ela passa a infância dela toda em orfanatos, e quando ela digamos assim, acolhida por uma família, ela ficava pouco tempo nessa família e já devolviam ela. Mas não porque ela fosse uma criança rebelde e tudo mais. Ela era muito quieta, né? Então, ela passa a infância dela toda nesses abrigos, ela cresce, vai trabalhar num bar e ela conhece o marido dela, que é o Philip. Eles se apaixonam perdidamente e têm uma filha, né, que é a Leonine. Com a maternidade, ela descobre aquela alegria de estar com aquela criança, de conversar, de ver ela crescer, de pegar na mãozinha dela e ir até o supermercado. E, ao mesmo tempo, mostra a relação desse casal, que com o tempo foi se afastando, especialmente após a morte da filha deles, da Leonine, com 8 anos, que infelizmente faleceu num episódio trágico que foi no incêndio de um castelo, num período que a Leonine e uma amiga dela foram acampar no período de férias. Esse incêndio ele foi para julgamento, digamos assim, para descobrir quais foram as causas. E neste processo o casal se afasta muito. A Leonine, inclusive, não quis nem participar dos atos funerais da filha dela, porque a filha tinha veado cinza e ela sabia que a filha dela não estaria ali. Mas nesse processo todo, ela conhece o Sacha, que é o zelador do cemitério, no qual a filha dela foi enterrada. A relação da Violette com o Sacha é uma relação muito linda de amizade e é uma relação que mostra como a natureza, a ecologia auxilia a pessoa a superar o momento de morte, né, o momento do luto. E o Sacha ensina a Violette que ela precisa manter sempre a água das flores frescas, o solo bem aerado, respeitar os períodos do ano para fazer o cultivo. E nesse percurso ela vai, digamos assim, curando as suas dores, né? O seu sofrimento. E ao curar suas dores, ela também vai conhecendo pessoas que circulam naquele cemitério. Não vou dar spoiler, né? Só vou contar o episódio específico. Ela conhece o Julian, que foi levar as cinzas da mãe dele, ao cemitério, para deixar ao lado do túmulo de um outro homem. Mas ele não conhecia quem era este outro homem. E ela preferiu ficar lá do que ficar ao lado do pai dele, que foi o marido dela durante a vida toda. Então ele começa a investigar o porquê que a mãe preferiu ficar naquele lugar. Então a mãe deixou um diário e deixou esse pedido. E o Julian deixa o diário então para Violette, porque ele não conseguiu fazer toda a leitura. E ele também estabelece uma relação de muito carinho, respeito e amor pela Violette. E digamos assim, é ele que vai fazer ela ressurgir de todo aquele sofrimento, porque apesar de todas as dores que a Violette viveu durante a vida, ela é uma pessoa que acredita muito na felicidade.
muito na felicidade. Mas buscar a felicidade, sentir-se bem, não significa que nós não vamos viver percalços ao longo da vida, né? Então a história ela acontece nesse contexto, né, na casa da zeladora. Ali tem o padre Cedric, tem os coveiros, os trabalhadores do cemitério, tem as pessoas que se relacionam com o marido da Violette, o Philip. Então uma série de coisas vão acontecer ao longo do livro. É um livro muito bonito, que fala de um tema bastante pesado, mas de uma forma muito sutil e muito bonita, né? Tem uma parte, por exemplo, que ela faz uma reflexão sobre se nós devemos cultuar os túmulos das pessoas que foram, né? E aí ela faz uma reflexão, porque dependendo da cultura de determinado indivíduo, vai ser a forma que a pessoa vai encarar isso, né? Tem um outro trecho também que eu marquei aqui que eu acho bem interessante, que ela diz o seguinte, que geralmente o ser humano ele quer se sentir uma pessoa comum. Nós queremos nos enturmar no grupo. Esse nos enturmar no grupo significa aceitar ser uma pessoa comum. E ela disse que depois de todas as experiências dela, ela acha que isso é uma grande idiotice. Por quê? Estar em lugares comuns, que ela não estava, né? Ela era zeladora de um cemitério, buscando a felicidade dentro de um cemitério. E foi lá que ela encontrou. E ela disse: tentar se encaixar é uma grande burrice, uma grande perda de tempo e é, de certa forma, estar morto, né? É ter a morte em vida. Então, o livro ele é muito bonito, tem muitas passagens bonitas e significativas ao longo dessa história. Então, é um livro que vale muito a pena. Fica a dica para quem gosta, né, de romances, quem gosta de ler. É um livro que vai contribuir não só no sentido de geral da leitura, mas também vai fazer a gente refletir muito sobre os nossos valores, sobre os nossos objetivos de vida, o que, que eu estou fazendo com o meu tempo, o que, que eu faço com os meus lutos, né? Porque o luto não é apenas a morte de indivíduo, mas pode ser a perda de um relacionamento, de uma pessoa amada que se afasta, enfim, uma série de questões. Então, sem sombra de dúvida, ele vai contribuir de maneira muito significativa na vida de quem fizer a leitura. E era isso, então, um beijo e até mais.